Nós vamos lá então, respirando bem profundamente, buscando essa energia de luz, de paz, de serenidade, buscando a sintonia com os guardiões, que eles possam nos proteger, nos fortalecer nesta tarde de estudo, que possamos buscar assim a sintonia maior com o Luiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, que nesse instante nos leve até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição, com a união com todos os espíritos que ali estão, formando uma corrente harmoniosa, amorosa, para que assim possamos expandirmos o nosso cardíaco, expandirmos a nossa consciência, para que possamos ter esta tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, com fortalecimento, com muita fraternidade. Que seja uma tarde de muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos o socorro espiritual em reuniões mediúnicas para a limpeza do submundo não significa apenas conversão do pensamento de chefes de falanges ou líderes radicais da maldade. Precisamos muito mais de bondade e desprendimento dos grupos mediúnicos para serviços atípicos do que uma arquitetura verbal vibrante para doutrinar supostos inimigos. É um serviço desafiador de saneamento e higienização do planeta. Eu achei legal uma coisa aqui, que que é difícil das pessoas entenderem, né? Precisamos muito mais de bondade e desprendimento dos grupos mediúnicos para serviços atípicos do que uma arquitetura verbal e vibrante para doutrinar supostos inimigos. Quando você parte para um trabalho de desobsessão, por exemplo, já com a ideia preconcebida de que quem você vai receber é um malfeitor e que ele é teu inimigo ou inimigo do assistido, você já está perdendo a todos os trunfos que você pode ter no sentido de você conversar com aquele espírito. Você já está no julgamento. Você já está julgando, já está condenando, Você né? já julgou, já condenou. E aí, assim, né? A gente faz muito pouco, né? A gente pode até conversar, mas quem faz a doutrinação mesmo é o plano espiritual. E aí a gente acaba se convencendo do que a gente está fazendo alguma coisa grandiosa, e não é. Quem está fazendo é o plano espiritual. Sendo que se a gente parasse e se colocasse como servidor, a gente faria esse trabalhinho. Esse trabalho que é grande, que é no sentido de bora sustentar, bora limpar, bora, sabe, contribuir. Eu sou lá, eu sou um cisquinho, mas eu tô ali dentro. Eu penso assim, aí é opinião minha, né? É, o espírito, quando ele incorpora, né? O que ele tem é um contato com as energias do médium. Se o médium tem energias boas, tem amor no coração, pensa nesse espírito como um irmão que precisa de ajuda para achar um caminho diferente, ele sente aquilo e aquilo muda aquele Ele espírito. abre, né? Ele Isso. abre uma Ele já frequência Agora diferente. sim, nossa, ele estou acalma, né? pegando, Ele eu acalma, ele tô tranquiliza. pegando mais um espírito ruim que está incomodando aquele cara Aí lá. ele já vem nervoso, né? Aí ele vai falar assim, bom, eu estou fazendo o que aqui? Esse cara pensa a mesma coisa que eu. É. Aí é onde que a gente entende as frequências. Eu não sei se ele acalma totalmente, mas ele consegue dar abertura, e a abertura que, assim, é tudo, é um trabalho de formiga, um vai ajudando o outro. Através dessa frequência de acolhimento, o plano espiritual consegue trabalhar mais. É isso que a gente não pode esquecer de maneira alguma. O trabalho não é individual nosso de encarnados, o trabalho é muito maior
dos desencarnados. A gente só complementa com magnetismo e com ectoplasma. No final das contas, o que a gente faz pelos vibriões, o que se faz pelos vibriões e pelos ovoides, emprestando o corpo para que ele tenha o contato, né? É a mesma coisa para esses espíritos, só que ele vai ter contato com sentimento. Com sentimentos. E aí, se aquele médium é um médium fechado, que não trabalha, que está ali, batendo só para incorporar, não está trabalhando seus sentimentos, ele não vai ter isso. Não vai ter o alcance, né? Ele não vai ter esse alcance. Então, aquela incorporação não vai servir de muita coisa. Ele não vai conseguir transformar essa frequência. A gente vai acabar não fazendo o trabalho. Na realidade, ele não vai transformar, mas ele vai dar o exemplo de uma frequência diferente em que aquele espírito vai se sentir melhor e vai ajudar ele a buscar essa nova frequência. E aí, assim, ele tendo essa nova frequência, né, ele sentindo, ele pode ir, ele pode não ir. Aí ele Exatamente. Aí é a escolha. é Aí é escolha. Livre-arbítrio. Mas aí, assim, geralmente porque existe o quê? É onde vão se trazendo os parentes, onde se faz todo vamos assim, vamos a um resgate total, né? E também os espíritos que dirigem todo o trabalho não trazem para uma incorporação, por exemplo, um espírito que é completamente arredio e que ele, com certeza, ele não está ainda preparado para dar um passo diferente, né? Não, porque Senão vai ser perda de tempo apenas, né? ele quer o resgate, né? Mesmo que eles ainda não saibam, eles já estão procurando o resgate, né? Eles já estão tentando fazer aquilo dali. Por isso que a necessidade de todos os acolhimentos, de todos os estudos, de todas as aberturas, É isso aí. né? Aí, assim, alguns vibriões, quando as possibilidades permitem, têm estreito contato com o corpo físico, em pequenos espaços de tempo, em gestações frustradas, com fins de reajustar órgãos da forma perispiritual, guardando inconsciência total relativamente a essas ocorrências. Ele não tem. É aquela coisa, ele vai ficar um pouquinho melhor esse perispírito, mas ele não tem essa consciência. Que no final das contas são aqueles abortos espontâneos que algumas mulheres têm, né? Então, elas estão ali apenas cedendo o seu corpo para que esses espíritos possam melhorar a condição do seu perispírito. E é claro, né, aí a gente vê a beleza que é a misericórdia divina, né? E às vezes essas mulheres que acontecem isso são mulheres que precisam, que por exemplo já abortaram várias vezes em outras encarnações e precisam passar por esse tipo de coisa para resgatar as coisas erradas que fizeram no passado. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que é uma história e não é a regra geral, tá? A mulher agora ela se conscientizou de que ela deve dar à luz, né? Então ela fica tentando várias vezes e não consegue. Isso é uma pena para ela com relação àquilo que ela fez no passado, imposta por ela mesma, provavelmente no momento em que ela foi encarnar. Não é isso? Não pode ser isso? Pode. Então, pode ser. Pode. Mas não é a regra geral. Então, não é regra geral. Não é, a gente nunca pode se engessar na regra geral. Não, por isso. Às vezes é trabalhar esse útero, tem diversas coisas. Essas coisas. Por isso que assim, não se engessa. Se a gente engessar, aí a gente se perde. Mas o que Não ele é tá só falando isso, pode né? ser. É uma possibilidade. Não é só essa condição, pode Isso. ser outras várias Isso. condições. Essa é só um exemplo. É isso aí. É porque assim, eu tenho medo desses exemplos, porque assim, quando a pessoa tem um aborto, as pessoas sempre chegam assim, é porque você abortou em outra vida. Como que a gente sabe? Um exemplo. Às vezes é uma pessoa que assume essa gestação curta como missão. É isso aí. Então, assim, você não tem essa bolinha de cristal. Se você não é vidente, como que você vai falar? Mesmo sendo vidente, como que você vai falar?
Não passou pela bondade, Uhum. Não. porque assim, a pessoa que está abortando está com uma dor enorme, está com um vazio enorme. Para que que você vai contar esse tipo de coisa? E nem Totalmente. sabe se é isso mesmo, nem tem nem noção, né? Então, assim, é Só- por isso que eu falo assim, se criou, às vezes, dentro do espiritismo, um dogma que é assim, olha, aquele Isso é nasceu desse isso. jeito é porque fez isso, isso, isso de errado. Olha, tá pagando isso, isso, isso. Gente, alguém já parou para pensar que assim, ó, eu vou reencarnar com dificuldade porque eu quero crescer como espírito? Né? E aí toma essa vibração negativa o tempo inteiro, porque todo mundo se acha que tem o direito de julgar e ir lá e colocar o Falar. dedinho. Então, são coisas, são reflexões que acho que cabe para cada um de nós. Se a gente não quer que ninguém, como que é, julgue as nossas dores, É, vamos Não pode segurar as julgar dores dos ninguém. outros também, porque, assim, são histórias. desculpa, se eu não fui claro. Na realidade, eu estou falando de uma possibilidade, né? É, A gente, como eu falei no início, a gente não pode falar que isso é uma regra geral, né? Mas é uma possibilidade, tá? Eu falo por mim, tá? Eu dou meu exemplo. Eu tive um aborto. E na hora que a minha médica chegou para fazer Curetagem. a minha curetagem, eu não sei se ela tá viva, né? Ela é espírita e ela falou assim: ah, isso daí você tá respondendo pelo aborto que você fez em outra vida. Como que ela tem certeza disso? é. Aquilo me levou a uma dor. Eu fui para a sala totalmente desarmonizada, sabe? Lógico, Me sentindo a pior pessoa do mundo. com certeza. Ninguém tem esse direito. As pessoas, é por isso que eu falo, às vezes a gente se coloca como pseudo-sábios. Oh, a gente não sabe de nada. Se a gente souber da nossa vida, tá de boa. Porque da vida do outro a gente não tem conhecimento nenhum. Você deu um exemplo, eu vou dar um outro exemplo também. Eu conheço uma pessoa que teve 2 abortos seguidos, espontâneos. Depois nasceram gêmeas. No terceiro vieram gêmeas. Então, se foi uma preparação, se foi alguma coisa, como é que a gente vai saber? Às A vezes, gente Né? nunca sabe. Não, gente, Que bom, né? né? O que a É, gente pode é especular. E especular, muitas vezes, cai na, no caminho da maledicência. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. eu fico lembrando lá da tua bondade, como que é? Das três peneiras lá. as Bondade, três peneiras. necessidade e verdade. A Verdade. gente não sabe se é verdade. Não vai passar por nenhuma. É, Não, nem se tem Não vai passar porque não necessidade. tem bondade, não tem necessidade. não Não tem tem necessidade. necessidade. Então fecha a boca. É Fecha verdade. Cala-te, cala-te, a boca, que tá tudo certo. cala-te. Já, calada já tá Tá errado, falando, já tá já tá pensando, falando. já tá errado. Então vamos lá. Após esses pequenos estágios, muitos deles têm como destino a deportação interplanetária. Tamanha a condição de culpabilidade e maldade que ainda asilam em seus corações. Contudo, até para serem exilados para outros mundos, são necessários reajustes imprescindíveis de sua organização espiritual. Tudo exige muito preparo. Vai ser preparado esse perispírito, vai ser preparado tudo isso para que ele possa viver em outro planeta. E você vê que o tratamento é realizado aqui para um espírito que não vai ficar aqui, né? E é para a gente ver que é, o plano espiritual ele não é bairrista, né? Ah, não, eu cuido só dos meus Não, desse planeta aqui, né? só vou cuidar dos meus, né? É isso aí. É por isso que a gente tem, às vezes, tanta dificuldade, né? De compreender isso, né? Eu vou primeiro os Não meus. adianta fazer turma. Todo mundo faz parte. Todo mundo é filho É, do meu pai. Não adianta falar assim, eu sou da turma. Não tem turma. não tem jeito. Algo mais?
Ó, isso é Aí, importante. Quanto mais os motivos tem o estudantes, espírito para querer esquecer o que fez, mais perde o contato com a vida consciente. E quanto menos consciência, menos sentimento, menos humanidade. Muitos deles Retrogradam. retrogradam mentalmente aos experimentos evolutivos mais primários. Chamamos isso de cisão de reinos, um dos caminhos para a ovoidização do perispírito. A Leda já tinha pego a explicação, então tá tudo certo. não Na outra peguei porque aula. não. O que é, É, Leda? não tenho o livro. Eu não tenho. A aula foi eletrônica. No Escutando Sentimentos, na Cisão dos Reinos, é o Eu É. capítulo. tenho livro. Eu Uhum. tenho livro. Ah, é? É, Tenho. Olha, eu tirei a minha caça de cabeça para baixo. Quer dizer, eu Eu, não tenho tantos livros assim, mas dos que eu tenho, esse não está. a gente. Será que eu não Depois eu comprei? até vejo. Será que só algumas pessoas compraram? Eu não comprei, fiz no eletrônico? Pode pode ser, ser. né? Pode ser. Então, assim, o que que a gente pode dizer? Então, quando eles desistem, né? Quando eles vão desistindo, eles tentam voltar aos reinos primários, né? Daquela época que eles não pensavam, eles não tinham consciência, era tudo inconsciente quando a gente vivia nessa época, nos outros reinos. Não existia uma consciência, tá? E aí, aqui, os vibrões voltam em faixas mentais similares a milhões de anos atrás, quando a vida psíquica das criaturas estagiava nos reinos da animalidade, prestes a conquistar o pensamento contínuo. Não guardam a menor capacidade de controlar sua vida interior, querem dormir indefinidamente. Eles abrem mão, eles querem, não querem Não quer pensar, eles nada, não né? querem nada, eles querem só ficarem em silêncio. É semelhante a uma depressão do ser encarnado, né? É isso aí. Se for Estava pensando pensar, aquelas pessoas que desistem de viver. Vão para a cama e não querem nem tomar água, não querem mais nada, ficam lá. elas estão abrindo mão das vidas dela, né? É. E aí, assim, foi quando a gente estudou Escutando Sentimentos, foi uma das coisas que a Ah, gente trabalhou muito, foi isso. Quando uma pessoa tem esse tipo de depressão, o que que ela tem? Porque, assim, ela está longe do self, que é esse sentimento que nos liga a Deus. Então, ela tem o quê? Ela está contrariada, ela está com raiva, ela não aceita aquilo que está acontecendo com ela. a realidade. É isso aí. Então, assim, eu queria ter isso, eu não consigo, então eu fico contrariada. E aí a depressão vem. Porque eu não quero isso. Tudo bem, você não quer. Então, o que que você vai fazer para trabalhar isso? Não, eu não quero trabalhar. Não, mas está nas suas mãos. Não, eu não quero trabalhar. Muitas vezes ela quer que as pessoas trabalhem, mas ela mesma não trabalha. Então, aí onde que a gente entende? Ó, a dor chegou por quê? Porque ela tem que impulsionar, ela vai ter que crescer. Esse espírito tem que evoluir. Então, E ela ela teve a chance de crescer pelo amor e não foi. Então, ela veio pela dor. Então, a dor vai impulsionar. E aí ela se contraria, porque ela não quer a dor. tá certo. Aí, contrariada, o que que ela faz? Ela se fecha. Nada, mas se fecha, não faz nada. Ela se fecha na depressão. Ela entrega muitas vezes a vida dela para a família dela. E a E família vai sai batendo piorando. cabeça para arrumar E uma vai, coisa que ela que precisava resolver. é, e vai piorando, a pessoa vai se desligando mesmo. Vai piorando cada vez mais. E aí, assim, isso no inconsciente. E aí, através desse inconsciente, o que que ela traz para ela? Espíritos que vibram nessa frequência. E, Ou vibriões colocados pelo plano espiritual que estimulam esse tipo de pensamento e postura, entendeu? é isso aí.
E aí, assim, aquilo que era um negocinho daqui, que era uma pequena contrariedade, ganha um volume rapidamente que a gente, que você fala assim, que aquilo negócio cresce, que aí é tratamento físico, tratamento espiritual, sabe? É psiquiatra, por quê? Porque a gente vai ter que cuidar de um todo. Hum. Mas se for E nem buscar sempre a lá, pessoa se ajuda. Às vezes a pessoa não adianta nada disso, a pessoa não vai, não quer. e aí se ela não quiser realmente, é onde ela se fecha no mundo dela, vai tomar Pronto. as medicações e vai ficar fechada. Você entendeu? E foi isso que conseguiu. Só que é aquela coisa, essa vai ser sempre aquela que vai estar apontando que o problema está em torno dela, Nunca é dela, né? nunca é dela. É dela. É Só sempre que está ela não, atrapalhando a vida dela, mas nunca é dela. só que ela nunca parou para pensar que ela precisava se libertar. Ela precisava dar essa voz. Ela precisava andar. E ela nunca teve a coragem. E aí ela vem responsabilizando o outro. O outro. É muito triste isso. Isso aí onde que a gente fala, é uma maturidade. Você precisa amadurecer. Esse espírito precisa se olhar e amadurecer. Enquanto não amadurece, vai ser sempre Não assim. vai. E aí vai tempo, vai estudo, vai transformação. Não é E às do dia vezes, para a noite. e às vezes várias encarnações também. Às vezes várias encarnações. Porque muitas vezes vai chegar no plano espiritual e vai falar assim: fiz tudo, fiz É. tudo. Fez aquilo que ela conseguia compreender. E não tá, no ponto de vista dela, não tá errado. E a espiritualidade sabe. Hum. Mas tá, né, tá né, lá no escutando sentimento, toda essa parte. Algo mais? Eu tinha marcado isso aí também que você leu. É só, né? Não sei se tem alguma coisa antes, mas no penúltimo parágrafo diz assim: são criaturas que necessitam muito do amor incondicional. Para os comandantes da insanidade, são cobaias do bioterrorismo. Para os que amam, são súplicas de amor incondicional na construção do bem. Então, são duas polaridades ali, o mal e o bem, que, que tentam chegar nessa pessoa ou não? Não, Ou o mal assim, já. veja bem, eles são, se você vê, se eles são tratados com amor, é aquilo assim, a nova terra só vai vir, essa nova construção, quando a gente vai resgatando todos esses espíritos, porque a gente está aqui para trabalhar para todo mundo, um ajudar o outro. Mas para aqueles que fazem a maldade, eles são vistos como matéria importante no sentido assim, eu posso utilizá-los para fazer o mal. E não há uma disputa. A gente não disputa com o mal aquilo que nós não tentamos retirá-los, é sempre feito o livre-arbítrio Da vontade da pessoa, do né? espírito. A gente não vai tirar do mal, nem o mal vai tirar do bem. É a vontade própria, é isso? É isso, a gente tem, e isso é uma coisa que é determinante. Aquilo que a gente faz de escolha é respeitado pelo plano espiritual. Tem muitos e muitos espíritos que desencarnam, estão lá, porque só o plano superior que faz todo o desencarne está lá, está toda a equipe bonitinha. Chegou, desencarnou, não quero auxílio. Tem certeza? Não quero auxílio. Se afasta. Eu quero auxílio. É levado. Tudo é muito respeitado. Tudo é muito respeitado. Nada é obrigatório. Por isso que a gente fala tanto. Quando a gente começa a cutucar muito o amiguinho, a gente não tem esse direito. Porque Deus não nos cutuca. Deus está sentado, não está sentado.
ele cria o tempo inteiro. Mas espera, com toda a benevolência, a gente amadurecer. Nós não esperamos, com toda a benevolência, as pessoas É. amadurecerem. A gente quer Não. que seja para amanhã. É, na marra. A gente não muda, mas quer que o outro mude. Que é o Na- outro mundo. Para nossa melhoria, né? Para a gente melhorar, a gente quer que o outro mude. Não. Nem olha para você. Você quer melhorar, mas não faz nada por isso. Mas olha para o outro, não, você tem que Olha melhorar. para o outro e Faz fala, isso, é isso, outro, isso isso aí. Como você faz esse tipo de coisa? A gente. Por quê? Porque a gente tá fora, tá sentadinho. Então, para apontar o que o outro tem que fazer, nossa, é uma belezura. Tô apontando, É bem mais fácil também, né? eu não acho. Eu acho que É. cada vez que a gente aponta, a gente recebe. Porque a gente Ah, recebe mas aí, tanta não, vibração. eu não tô falando do que vem. Estou dizendo da facilidade que a pessoa tem de ver o defeito do outro, de falar, de apontar, e às vezes não vê o dela. Tá, mas eu falei assim, eu continuo dizendo, é fogo, porque vem. Bom, aí sim, porque a gente responde dobrado mesmo, tá certo, né? Porque se a gente já tem consciência, na hora que a gente aponta, aquilo vem na tua mente. Já na cabeça, já nem aponta, Ah, né? sim, Mas assim, eu também faço. é, Olha, eu fiz isso, isso, isso. Foi né? em tal época, mas eu já fiz. Vem. Por isso que eu falo, não é bom. Porque a gente já tem, para quem tá nessa transformação, já consegue. É melhor ficar quieto, boca Já- fechada. Não imite nada, canta, deixa a água na boca e segura o pensamento. não palpita, né? Não dá, não fala nada. Não, não, porque a gente arruma umas arengas e não vamos começar. Não, começa no sábado. O novo conceito de educação mediúnica. Capítulo 7, então, no próximo sábado.